Fala pessoal, dando continuidade ao assunto os fatores climáticos e o cultivo protegido na produção de hortaliças, nós vamos estudar agora a parte 3, onde nós abordaremos os tópicos influência da umidade, tanto a umidade no solo quanto a umidade no ar, e vamos abordar também, vou falar um pouquinho a respeito da influência dos ventos, na produção. Então, quanto à umidade, nós sabemos que a água ela é imprescindível à vida vegetal e ela constitui mais de 90% da massa da parte comercializável da maioria das hortaliças. Então, nessa figura aqui à direita, nós vemos as duas principais rotas de entrada da água dentro das plantas. Uma que é a rota simplástica e a outra que é a rota apoplástica. As duas são igualmente importantes. A diferença entre elas é que na simplástica a água ela vai por entre a célula, vai por dentro das células, por estruturas chamadas de plasmodesmas. São conexões estabelecidas entre células vizinhas. A rota apoplástica ela vai por entre as células, até que ela chega aqui na endoderme, onde tem as estrias de Caspari, e ela é forçada a adentrar a célula, onde ela vai conseguir alcançar ali o xilema, que é o vaso condutor que vai distribuir a água e os sais minerais para todos os órgãos da planta. Então vejam, o teor de umidade no solo ele vai condicionar a absorção de água e dos nutrientes minerais, essenciais ao desenvolvimento das plantas. Já a umidade do ar influencia a transpiração, que é a tal da força motriz, É o que estimula a planta a absorver mais água. Então, a transpiração é a perda de água pelas folhas e outros processos também que afetam as culturas. Então, a movimentação da água se dá por uma diferença de potencial hídrico, sempre do maior para o menor potencial, ou seja, aqui na região do solo, quando o meu solo está bem irrigado, está com uma quantidade elevada de água, digamos aí próximo da capacidade de campo, eu tenho um potencial hídrico desse solo aqui mais alto do que no sistema radicular. Então isso favorece a entrada de água dentro do sistema radicular das plantas. E dentro das plantas, o que a gente vê também são diferenças de potencial hídrico que acontecem, até chegar aqui na atmosfera. E nesse sistema como um todo aqui é o que tem o menor potencial hídrico. Então a água vai caminhando, adentra a célula pela rota simplástica ou apoplástica, vai ali para a região do xilema, para os feixes vasculares, o xilema. Então ela vai sendo, através das forças de coesão e adesão, ela vai subindo pelo xilema dentro da planta, pelo vaso condutor, alcança a folha. E aí aqui na atmosfera o potencial hídrico é bastante baixo, é o que impulsiona a perda de água, a transpiração, a saída dessa água aqui da folha pelos estômatos e também pela sua superfície. A maior perda de água que se tem no vegetal, de forma geral, são pelos estômatos, em torno de 90%. 10% dessa perda de água pode ocorrer por evaporação ali pela cutícula. Então aqui nessa outra figura, é uma síntese daquilo que a gente falou no slide anterior. Então tem aqui a absorção de água pela planta, a água que está presente no solo. Então essa água caminha pela planta, ao longo da planta, através das forças de coesão e tensão, também direcionada aí pela diferença de potencial hídrico. E a força motriz para todo esse processo é a transpiração. A transpiração acontece por quê? Porque há uma diferença de potencial hídrico muito grande entre a atmosfera, um potencial hídrico muito baixo da atmosfera, em relação ali da água que está presente na cavidade estomática. Então, dentre os fatores climáticos, o teor de umidade no solo é aquele que pode ser mais facilmente controlado pelo produtor de hortaliças, por meio da irrigação. Como eu disse anteriormente, já existem ferramentas adequadas, técnicas adequadas para a gente trabalhar com a umidade no solo. Então, o que a gente tem que relembrar, o que a gente tem que saber
é que tanto a umidade em excesso no solo, acima da capacidade de campo, quanto muito baixa, né, quanto o déficit hídrico, eles são prejudiciais para as plantas. E para as hortaliças, isso acaba sendo bastante efetivo, atrapalha muito a produtividade das hortaliças. Então é importante salientar que no caso específico da produção de hortaliças, na sua maioria exigentes em água, o fornecimento desta não pode se basear somente nos regimes de chuvas, como acontece em algumas regiões do Brasil. Não à toa há produtores aí, por exemplo, produtores de tomate, o investimento às vezes em tomate, produzir tomate muito elevado, há pequenos produtores que às vezes acabam quebrando porque confiam em produzir tomate em época de chuva. Então, quando chove demais é ruim para o tomate, mas às vezes aí, se passar, às vezes, dependendo do tipo de solo, passar 2, 3 dias sem irrigação, o produtor ele acaba tendo perdas também expressivas por conta da má formação dos frutos, que acontece por conta da questão do deslocamento do cálcio dentro da planta, do baixo deslocamento, né, do cálcio dentro da planta. No entanto, o controle da umidade do ar ele é bem mais difícil, a não ser pela escolha criteriosa da época de plantio em determinadas regiões do Brasil. Então, trabalhar a umidade do ar é mais difícil de controlar. Né? Na região Nordeste, onde a umidade relativa do ar tende a ser menor em algumas regiões, pode ocorrer maior infestação de ácaros e alguns insetos, como, por exemplo, pulgões, cochonilhas. Então, em algumas condições é interessante, às vezes, nós utilizarmos um sistema de irrigação, né, às vezes de aspersão ou de microaspersão, para tentar promover um aumento da umidade relativa do ar, né, e tentar minimizar esses problemas que se vê com algumas pragas. Então, existem algumas formas de amenizar o problema de umidade nos cultivos de hortaliças, né? Então, nós vamos ver agora na sequência quais seriam essas formas, né? Essas ferramentas, essas técnicas. Então, vamos lá. Uma delas é o uso da cobertura do solo. Então, a cobertura plástica do solo, ela ajuda, né, muito nesse processo de conservação de umidade do solo. Então, essa é a figura que nós estamos vendo aqui, é uma produção de morango, né? Um morango aqui coberto com o canteiro coberto com uma lona preta, né? Essa técnica é chamada de mulching, né? Não precisa necessariamente utilizar só o plástico, você pode utilizar também um material mineral, pode se utilizar também de um material vegetal, algum material inerte para fazer essa cobertura do solo. Outro que nós já vimos anteriormente, a utilização do sombrite. Então, o sombrite ele é importante porque ele pode contribuir, às vezes, para alguma retenção de umidade no solo, retenção de umidade no ar, né, no ambiente. O uso de abrigo também é importante. Então, o abrigo ele evita a incidência direta da radiação solar sobre as plantas e sobre o canteiro, o que preserva muitas vezes a umidade no solo e pode também preservar a umidade em um determinado ambiente, né, quando ele está mais fechado. E também a utilização das estufas com controle climático total. Né? Então, nessas estruturas, né, tem os umidificadores. Né? Então, esses umidificadores soltam, né, partículas de água, moléculas de água no ambiente. E os ventiladores eles contribuem com a homogeneização dessa umidade no ambiente. Então, essa aqui, por exemplo, é uma estufa de produção de flores, tem muito problema com ácaro, muito problema com cochonilha. Mas a gente vê quando se regula, né, quando consegue se manter aí a umidade do ar aí próximo de 60% a 70%, a gente vê uma incidência menor desses patógenos, desses problemas nas plantas, né, nas flores.
Com relação à influência do vento, tanto os ventos excessivos quanto a ausência de ventos, ela pode ser prejudicial à produção de hortaliças. Então, olha só, os ventos excessivos podem causar maior evapotranspiração. Então, a planta tende a perder mais água. Isso é um problema, né, em termos de produção. Redução da fotossíntese. Por quê? Quando se tem maior evapotranspiração, principalmente transpiração, a planta tenta regular essa perda de água fechando os estômatos. Quando ela fecha os estômatos, ela impede a entrada, muitas vezes, ou reduz a entrada, a assimilação de CO2, o que prejudica a fotossíntese. Podem ocorrer também injúrias nas folhas e frutos. Pode ocorrer o chamado abortamento floral, isso fica muito evidente, por exemplo, para solanáceas, tomate em especial. Né? As flores do tomate são muito sensíveis. Quando tem vento excessivo, muitas dessas flores acabam caindo, isso interfere muito na produtividade. E a ausência de ventos também pode causar alguns problemas, por exemplo, redução da fotossíntese. Por quê? Por conta da baixa taxa de renovação do ar atmosférico, isso pode acontecer. Maior infestação por doenças, né? Nós vimos também pragas, isso pode, né, de alguma forma, pode acometer os cultivos, né, as plantações de hortaliças de uma forma geral. Então vejam que a maior infestação por doenças devido ao quê? A elevada umidade relativa do ar no cultivo. Então se você tiver, né, o patógeno, se você tiver a condição climática adequada e tiver o hospedeiro, é muito difícil não ter a manifestação da doença. Né? Então nós temos que nos utilizar às vezes de ferramentas para tentar quebrar esse ciclo. Então, a velocidade ideal do vento para os cultivos varia de 3,2 a 6,5 km por hora, que é o que o produtor ele chama de uma brisa suave, né? Um vento suave na face, né? Quando você sente um vento suave, né? Não um vento forte. Na face, o ventinho, né, que refresca, né? Efetivamente é o vento que é o mais adequado aí também para a produção de hortaliças. Alguns exemplos da influência do vento na produção de hortaliças. Então, por exemplo, para a cebola, quando os ventos são fortes, eles promovem o fechamento estomático, causam danos mecânicos às folhas e aumento de transpiração. Para a cenoura, também vento excessivo seca a superfície do solo, criando uma crosta dificilmente rompida pela semente em processo de emergência. Também o morango, o vento excessivo impede o desenvolvimento das plantas. Para a batata doce, o vento forte ele acaba não sendo um fator complicador muitas vezes na produção, porque o crescimento dessa planta ele é prostrado, ele é mais próximo do solo. Então, quando está mais próximo do solo, problemas com ventos fortes acabam sendo minimizados. Né? Então, plantas rasteiras elas acabam não tendo muito efeito com relação a ventos fortes. Isso é importante a gente saber, porque pode nos auxiliar num processo de seleção de culturas que serão exploradas, por exemplo, em uma horta. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma cultura como o coentro, como a cebolinha, né, culturas de porte menor, acabam sendo culturas que sofrem menos com essa condição. Quais são as formas de se amenizar os problemas com ventos no cultivo de hortaliças? Bom, o primeiro deles é a construção aí de um quebra-vento. Né? Então, antigamente o pessoal plantava árvores, hoje o pessoal monta estruturas com sombrite para tentar reduzir a velocidade dos ventos. Uma outra forma que tem, né, às vezes quando tem pouco vento, é necessário um pouco mais de ventilação dentro das estruturas, né, principalmente dentro de estufas, é a utilização aí de ventiladores. Né? Então, os ventiladores acabam contribuindo aí para a homogeneização não só da umidade, né, mas para a movimentação do ar dentro da estrutura. Eu acho que eu não comentei isso anteriormente, vou comentar agora,
que em algumas estufas de produção de tomate, por exemplo, alguns produtores eles utilizam, por exemplo, conectar nos sistemas de tutoramento vibradores, né, para que seja estimulada, né, a polinização. O tomate é uma planta autógama e quando não tem essa movimentação do ar, por exemplo, com ventilador ou não tem uma circulação de ar interna efetiva que faça com que as plantas elas se mexam um pouco, né, elas balancem um pouquinho, às vezes o produtor ele lança a mão de colocar vibradores, né, conectar vibradores nos suportes, né, nos sistemas de tutoramento para fazer com que a planta vibre e aí ela consiga se autopolinizar, as flores dela consigam se autopolinizar e aí ele consegue alcançar maiores produtividades, né? Então, nós chegamos aqui ao final da parte 3. Se você quiser dar continuidade ao estudo, já pula já para a parte 4, onde nós vamos ver mais algumas informações importantes a respeito desse importante assunto aqui, que são os fatores climáticos e o cultivo protegido na produção de hortaliças. Tá bom? Então, até já!